Olá, boa tarde, já comecinho de noite. Sejam bem-vindos à apresentação do Grupo 1, Tecnologia Ambiental, as apresentações dos trabalhos ao vivo do Congresso, 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente 2020. Este ano a edição 100% online, com o tema Participação Social, Ética e Sustentabilidade. Este é um momento coletivo, onde os alunos, os congressistas, irão apresentar seus trabalhos no formato de pôster, aqueles que foram selecionados. Então, já convido aí já para dividir tela a nossa primeira congressista, a Daniela Gouveia de Araújo, espero ter pronunciado seu nome adequadamente. Seja bem-vinda, Daniela. Você me ouve bem? Sim, Certo. Você me tô ouve e me vê ouvindo. bem, né? Sim, Ok, sim. então. Eu vou solicitar para que a sua apresentação apareça na tela. Você, a partir da autorização, você começa a sua apresentação. Fique à vontade, tranquila. O nosso objetivo aqui é colaborar com esse cenário todo. E ninguém conhece mais a pesquisa do seu trabalho do que você mesma, tá bom? Certo, obrigada. Bem, meu nome Fique é à Daniele vontade em Gouveia de iniciar sua Araújo. apresentação. Tá certo, vou dar início. Sim. Meu nome é Daniele Gouveia de Araújo. Eu sou engenheira civil formada pela Universidade Estadual da Paraíba e pós-graduanda em gerenciamento de obras e Master BIM pela FIP, Faculdades Integradas de Patos. Bem, meu trabalho ele tem como tema a análise do gerenciamento e tratamento dos resíduos da construção civil no município de Campina Grande, na Paraíba. Bem, a construção civil é o segmento da indústria brasileira com significativo crescimento econômico e social nas últimas décadas. Porém, apesar dos avanços tecnológicos, esse setor ele é responsável por um alto índice de desperdícios. Os resíduos da construção civil, os RC6, eles representam cerca de 50 a 70% da massa dos resíduos sólidos urbanos, em que a sua maioria eles se assemelham a agregados e solos. Esses resíduos eles são gerados em etapas de construções, reformas, demolições, instalações, preparações de terrenos e outras variações que ocorrem diariamente. Quando depositados de forma irregular, esses resíduos eles podem ocasionar degradação ambiental e de saúde pública, uma vez que pode ser encontrado produtos químicos tóxicos e também diferentes formas de embalagens que podem acumular água e favorecer a proliferação de insetos e vetores causadores de doenças. A resolução número 304, criada no ano de 2002 pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, direciona normas para que as atividades econômicas e de desenvolvimento urbano sejam responsabilizadas pela degradação que causam ao ambiente. A partir dessa resolução, os estados e municípios eles estão responsáveis pela elaboração e atualização de planos de gerenciamento dos resíduos da construção civil, com o intuito de estabelecer metas para reduzir, reutilizar e reciclar esse tipo de material. Com isso, o objetivo do trabalho foi analisar o gerenciamento dos resíduos da construção civil gerados nas obras do município de Campina Grande, a fim de identificar a forma como são tratados da sua geração até a disposição final. O estudo ele foi realizado com base em levantamento bibliográfico, através da análise de dados nos órgãos públicos e pesquisa em artigos científicos. Com isso, foi possível obter os seguintes resultados. Bem, o município de Campina Grande, ele disponibiliza dados sobre a quantidade de resíduos gerados no Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, que foi feito a última vez no ano de 2014. Nele mostra que no ano de 2013 foram coletadas 115.588,44 toneladas de entulho, e que a maior parte desses entulhos eles são provenientes de perdas de processo construtivo, de movimentação de terra, e a menor parte procede de demolições. Foi verificado no estudo feito que dentro das obras, esses entulhos eles são colocados em caçambas, tonéis, tambores e jericas.
E a SESUMA, que é a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, ele afirma que a prefeitura disponibiliza 56 caixas estacionárias com capacidade de 5 metros cúbicos e estão dispostas por todo o município. Atualmente, 4 empresas privadas fazem a coleta dos entulhos, porém, de acordo com a Secretaria de Obras, apenas uma delas está devidamente cadastrada e habilitada para a coleta dos resíduos da construção civil. Essas empresas, elas depositam os entulhos no único aterro sanitário da cidade, sem nenhum tipo de triagem, tratamento ou reciclagem desse tipo de material. Além do aterro sanitário como local de disposição final, esses resíduos, eles são depositados em terrenos baldios de forma irregular. Esses resíduos localizados, encontrados nesses locais, eles são provenientes de pequenas demolições e reformas residenciais, o que dificulta a fiscalização. Na bibliografia estudada, foi visto que em todos os bairros do município de Campina Grande pode ser encontrado locais de disposição final desses resíduos irregularmente. Esses locais, eles são lotes vazios, principalmente vias e logradouros públicos. Atualmente, a cidade de Campina Grande não possui um plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil, o que favorece a disposição irregular dos RCCs, comprometendo assim a paisagem urbana, invadindo pistas, podendo contaminar solo, ou seja, afetando a qualidade de vida de toda a população em geral. O Código de Obras do município de Campina Grande estabelece que esses entulhos, eles podem permanecer nas vias e logradouros públicos por até 48 horas, desde que não prejudique a passagem dos veículos e dos pedestres. A forma de reutilização dos resíduos da construção civil que se destacam nos relatos bibliográficos foi a incorporação desse material nas camadas de pavimento asfáltico como substituição dos materiais convencionais. Um exemplo foi a utilização desses entulhos no nivelamento de um trecho rodoviário próximo à BR-230, que foi utilizado como procedimento de aterragem. Com isso, foi possível chegar às seguintes conclusões. O município de Campina Grande, apesar de possuir o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, deve ser feita a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, para que esses resíduos sejam gerenciados de forma correta, uma vez que há negligência, principalmente em relação à sua disposição final. Campina Grande, atualmente, gera uma alta quantidade desses resíduos, e eles não recebem o devido tratamento. 4 empresas privadas oferecem o serviço de coleta dos entulhos. Porém, nos estudos não mostram dados claros de como essas empresas elas gerenciam os resíduos, apenas o local de disposição final, que é o aterro sanitário municipal. A reutilização encontrada no município é como camada de base e subbase de pavimentação. Porém, esses resíduos eles poderiam ser reutilizados de outras formas, dentro da obra, como também fora dela. Por fim, temos uma das referências que foi utilizado para a elaboração do trabalho, e esse foi meu artigo, e eu espero que tenham gostado da temática abordada. Isso aí, Daniela. Parabéns pelo seu trabalho. Você tendo o seu olhar Obrigada. Profissional dentro de uma questão que envolve o ambiente. A pergunta que eu gostaria de dirigir a você é uma pergunta geral, mas eu gostaria que você relacionasse com suas conclusões. Você, enquanto profissional da área, frente às conclusões do seu trabalho, como você poderia colaborar com a área ambiental? Bem, essa parte do entulho, né, a minha área, que é engenharia civil, a gente preza muito na parte do gerenciamento, a parte de planejamento. Ou seja, na parte do planejamento é que se deve fazer
antes de ser gerado o entulho, fazer um planejamento de como ele será, diminuir, principalmente, reduzir a quantidade gerada, verificar a forma com que ele será gerenciado, né? Dar uma disposição final para ele, até mesmo dentro da obra, e, assim, gerar uma quantidade menor. A gente pensa muito na parte do planejamento. Com o planejamento, a gente diminui a quantidade gerada. Certo, então o foco aí da sua área é o planejamento para evitar a quantidade, tendo o resíduo, o destino correto e adequado a ele. E até mesmo a Isso. reutilização. Reutilização, exatamente. Certo? Nós precisamos de profissionais, né, que dentro de cada área, cada um tem uma área, o Congresso ele é multidisciplinar, mas é isso que faz o pensar o meio ambiente, né? Cada um dentro de sua área propondo soluções e arranjos para que a questão fique cada vez mais equilibrada dentro dos diversos setores. Daniela, eu parabenizo você, também a sua instituição, ao seu grupo, a qual você faz parte, leve o nosso abraço, a gente já vai caminhando para o final, a equipe já vai providenciar o próximo, mas eu agradeço você, leve um abraço do Congresso, em nome de todo o Congresso, para a sua equipe, para seu orientador ou orientadora, e receba nossos cumprimentos, tá bom? Muito obrigado pela confiança e muito sucesso na sua profissão. Seguimos, então, agora com o nosso próximo congressista, Lucas Alves Barros dos Santos. É isso? Sim. Lucas, você me ouve bem, Lucas? Sim, sim. Beleza, então vamos lá. A sua apresentação vai aparecer aí do lado, em momento, já apareceu. Às vezes eu dou uma desviada no olhar aqui, que eu estou com duas telas. É para acompanhar em uma tela maior o seu trabalho, tá bom? Eu também vou estar. Às vezes eu posso dar uma desviada, aí é porque eu estou com duas telas. Boa noite, pessoal. É normal, fique tranquilo, fique à vontade de apresentar seu trabalho. Tá bom, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, sou da Universidade Federal de Viçosa, sou graduando em Gestão Ambiental. Meu trabalho é intitulado como Monitoramento do Processo de Gestão Anaeróbia em Granjas de Suínos e foi orientado sob a supervisão da professora Cibele. Bem, a atividade da suinocultura pode ser compreendida entre fases, dentre elas está o do ciclo completo, a gestação, lactação, creche e terminação. De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, essa atividade pode ser caracterizada como uma das mais importantes para o país, alcançando, no ano de 2018, o 4º lugar no ranking mundial de produção. Então, ela gera saldo, gera fonte de renda, emprego e saldos para a divisa do agronegócio. Tendo em vista o índice de produção, temos que as atividades da suinocultura acarretam uma degradação ambiental, ocorrida pelo fator de os dejetos dos suínos possuírem elevada carga de poluentes. Sendo assim, uma forma da utilização e melhoramento desses resíduos se dão por intermédio do processo do processamento da biomassa na digestão anaeróbia para a produção de biogás ou, no caso da granja em estudo, de fertilizante agrícola. A biodigestão anaeróbia ocorre em 4 fases: na hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Na hidrólise, são degradados os compostos de alta massa molecular em substâncias simples e solúveis, que serão excretadas como substâncias orgânicas simples na fase da acidogênese. Na cetogênese, ocorre uma produção de hidrogênio e de dióxido de carbono. E na metanogênese, o carbono é contido na biomassa, que também é convertido a metano e dióxido de carbono pela ação das arqueias metanogênicas. Para a eficácia desse processo da digestão, são analisados, então, alguns parâmetros para ver se está ocorrendo direito, né, se está funcionando.
o sistema de digestão anaeróbia. Dentre eles estão o pH, a temperatura e a alcalinidade. Frente a isso, os objetivos desse trabalho são monitorar o sistema da digestão anaeróbia, avaliar o comportamento dos parâmetros físico-químicos, avaliar a eficiência do sistema em termos de remoção da carga orgânica e verificar se os parâmetros analisados se adequam às legislações ambientais. Vale ressaltar que, nesse último objetivo, são apenas para os parâmetros que analisamos no trabalho, porque a CONAMA exige uma série de análises e foram feitas análises específicas para a biodigestão. Bom, no desenvolvimento. Foram definidos pontos de coleta das amostras. O estudo foi realizado no período de 18 de fevereiro a 14 de março, na Granja Pedrosa, que é localizada na cidade de Itaúna, em Minas Gerais. Então, como vocês podem observar nesse esquema, foram definidos os pontos de coleta, onde tem as representações dos números uns, são as entradas do efluente no tanque de alimentação dos biodigestores, que caem ali no ponto 2, para dentro dos dois biodigestores. Então, temos o P1, que é a entrada dos dois biodigestores, P2A, a saída do biodigestor 1, P2B, a saída do biodigestor 2. O encontro do ponto P2A e P2B, a gente tem a produção do efluente, que vai para as lagoas de estabilização e de contenção para a produção do biofertilizante, e também a saída do biogás, que gera energia elétrica e volta para o sistema, alimentando toda a granja. Aqui nos resultados, a temperatura dos pontos de coleta inicia-se com 26,75 graus no ponto P1 e vão caindo ao decorrer dos pontos, tendo como média final 23,6 graus. Esses valores estão abaixo da faixa ideal para o processo da biodigestão anaeróbia, que acontece na faixa mesofílica. O pH inicial foi de 6,32. O pH deve se encontrar entre 6 e 8, com uma faixa ideal entre 7 e 7,2. No entanto, em função do processo da digestão anaeróbia, foram produzidos alguns subprodutos, durante a biodigestão, havendo um aumento do pH para 7,5, o que evitou um possível azedamento no processo da digestão e trouxe uma melhoria para a produção. Por sua vez, a relação AAP indica uma possível sobrecarga de matéria orgânica do reator, que pode ser confirmado com os dados obtidos na DQO e nos sólidos voláteis, que, por sinal, apresentaram uma redução de 82,17% antes de passar pelas lagoas de estabilização e uma redução de 93% após passar pelas lagoas de estabilização, o que torna o processo eficiente e, de certa forma, ele não dependeria das lagoas de decantação e estabilização para atender essa exigência da CONAMA em relação à remoção de carga orgânica. Concluindo, de forma geral, o presente estudo confirma o cumprimento positivo da legislação em relação ao lançamento de efluentes para os parâmetros analisados. O monitoramento dos parâmetros físico-químicos reflete no equilíbrio da digestão anaeróbia, que, por serem de importância para o processo de produção do biogás, deve ser realizado em um monitoramento contínuo, que foi o que nós analisamos que não é realizado, de certa forma, na granja, o que poderia comprometer na produção do biogás ou no sistema mesmo da digestão anaeróbia posteriormente. E aqui temos as nossas referências, no mais, é isso. Sim, Lucas. Parabéns pelo trabalho e Muito pela obrigado. confiança também no evento. O que eu gostaria de perguntar é a relação do seu trabalho com a prática. Você disse que é graduando em gestão ambiental? Sim. Então, a gente espera também que você continue no mestrado e doutorado,
É Sim, uma área interessante. Aqui nosso incentivo, mas a pergunta vai no sentido de que, pegando a sua principal conclusão aí, as suas principais conclusões, você frente a uma granja, quais seriam os 3 apontamentos principais, levando em consideração a parte ambiental? Você se pondo já enquanto gestor, na qualidade de operando ali uma situação real. sim. Bom, os principais focos seria mesmo na degradação ambiental causada por esses efluentes da suinocultura, né? Como eu disse, eles têm uma elevada carga de poluentes que poderiam contaminar não só o ar, como a água e o solo. No caso, eles usam na granja esse biofertilizante para plantações que eles têm de milho, que serve também para a alimentação dos suínos. Então, ela é autossustentável em relação à produção também. E, então, geraria essa degradação do meio ambiente. Eu acho que deveria fazer essa fiscalização e esse monitoramento contínuo, justamente para analisar se tem algum parâmetro que está sendo fora do padrão que é exigido e se ele está agindo de acordo com a legislação para evitar mesmo essa degradação. Sim, é essa percepção que a gente quer, né? Todo estudo, a gente faz todo um estudo, mas o profissional ele é convidado a intervir na sociedade. Ele usa todo esse Sim. conhecimento da academia para nortear suas ações. É essa lógica aí que você disse de gestor ambiental, a gente trabalha com vários gestores ambientais, assim como a outra participante, relacionando, né, tudo dentro do nosso grupo, aqui que tem vários eixos correlatos, o planejamento, a importância do planejamento nas ações, né? Anteriormente em relação à construção civil e agora em relação à atividade produtiva na área animal. Lucas, parabéns, leve o nosso abraço do Congresso para a sua orientadora, para a sua instituição, que de fato é belíssima, eu conheço a UFV, então leve o nosso abraço a todos de lá, o seu grupo, e a gente espera que você tenha uma experiência muito boa aí no Congresso, tá bom? Parabéns Tá pelo bom. trabalho, a gente vai chamar seu próximo colega, no caso uma colega, para a gente dar continuidade às apresentações. Agora é a Marcela Merides Carvalho, é isso mesmo? Isso mesmo. Pronunciei certinho? Perfeito. Marcela, então você vai apresentar seu trabalho, ele já está aparecendo aí na tela. Fique à vontade, tranquila para você fazer as suas considerações, tá bom? Tá ótimo, obrigada. De nada. Boa tarde a todos. Eu sou a Marcela Merides Carvalho, sou bióloga, mestre e doutoranda em Ciências Ambientais no Instituto de Ciências e Tecnologia de Sorocaba, Unesp Sorocaba. Eu trabalho no Departamento de Gestão e Recuperação de Áreas Degradadas e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Uso da Glomalina para avaliar a qualidade microbiológica do solo degradado em processo de recuperação na Amazônia. Bom, na introdução, nós temos então a mineração, que ela exerce forte influência, né, na economia mundial, trazendo diversos benefícios sociais e econômicos. E o Brasil, ele se destaca, ele tem uma posição de destaque por possuir, né, grandes reservas de minério, e ele está entre os 5 maiores produtores e exportadores de minério do mundo, movimentando então aproximadamente 2 bilhões de toneladas de bens minerais, o que movimenta mais de 100 bilhões de reais em valores correntes, representando aí aproximadamente 4% do PIB brasileiro. Economicamente são muitos benefícios, mas também tem diversos impactos ambientais e sociais evidenciados em todas as fases da extração do minério, da lavra, do transporte, do beneficiamento, são muitos danos causados ao longo do processo de extração. Isso ocorre porque, para acessar as reservas minerais no subsolo, é necessário fazer, então, a remoção de toda a cobertura vegetal e da camada superficial do solo,
desestruturando completamente um ecossistema natural que já estava em equilíbrio, comprometendo a qualidade ambiental e levando à degradação, então, desse ambiente. E é um grande desafio para programas de recuperação de área degradada estabelecer, reestruturar, então, esses ecossistemas. E a Amazônia, em especial, ela tem algumas características muito particulares. Por exemplo, ela tem altíssima biodiversidade, alta temperatura, alta precipitação, que fazem dela um bioma especial. Por isso, nos últimos anos, diversos grupos de pesquisas vêm trabalhando, atuando nela e avaliando a questão da qualidade ambiental da área, e eles chegaram à conclusão que é preciso encontrar parâmetros químicos, físicos, biológicos que se correlacionem para gerar indicador de qualidade ambiental, do solo em especial, né? E a glomalina, ela é uma glicoproteína pouquíssimo usada em questão de avaliação de áreas degradadas, e ela demonstra forte atividade biológica na área e possibilita entender um pouquinho mais da dinâmica desse solo. Por isso, o objetivo do trabalho é avaliar, então, a qualidade microbiológica do solo através da quantificação da proteína do solo relacionada à glomalina, facilmente extraível glomalina total, em áreas degradadas por mineração, localizado na floresta tropical Amazônia brasileira. Na metodologia, só para contextualizar um pouquinho vocês, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido por alguns integrantes do grupo há mais de 35 anos. Então, eles fizeram a parte de manejo, a parte de intervenção, de plantio, tudo foi acontecendo ao longo dos últimos anos. E eu cheguei na etapa de monitoramento e avaliação da qualidade do ambiente, né? Após todo esse trabalho de recuperação. Então, na tabela 1, nós temos a descrição da área, com características diferentes para cada uma delas. A Mina 1, ela é uma área recém-minerada, que não houve nenhuma interferência, nenhum processo de manejo de recuperação. Na Mina 2, ela é uma área com 10 anos desde a primeira intervenção de manejo, e ela está numa fase considerada inicial. A Mina 3, ela já tem 20 anos, estágio intermediário aí de recuperação da área. A Mina 4, um pouquinho mais velha, ela tem 30 anos, é a área mais velha que nós temos, e ela está no estágio mais avançado. E 2 ecossistemas de referência. A capoeira, ela foi uma área que foi degradada e recuperada naturalmente ao longo dos últimos 50 anos. E a mata também, nosso ecossistema de referência, uma floresta natural com muito mais de 100 anos. Então, foi feita a parte de secagem do solo de cada uma dessas áreas e o peneiramento em 4 diferentes diâmetros, a de 6, 4, 2 e 1 milímetro. Em seguida, passou pelo processo de extração e quantificação, um método muito bem conceituado do White Upadhyaya, de 1998, e foi feita as análises. Os resultados, eles mostram, como vocês podem ver na tabela 2, se vocês notarem na Mina 1, em todos os diâmetros, os valores são negativos, abaixo de 0, foram valores que foram valores difíceis de ser quantificado, abaixo do limite de quantificação do aparelho. Enquanto a Mina 2, 3 e 4, elas apresentam um aumento gradual, à medida que elas vão se aproximando do ecossistema de referência, a capoeira e a mata. Isso nós estamos falando da glomalina facilmente extraível. Na tabela 3, continuando falando sobre os resultados, é uma tabela parecida, mas ela está falando sobre a glomalina total. A metodologia de glomalina total, ela é mais intensa, ela é mais forte para extrair completamente a proteína do solo sem destruir, sem fragmentar essa proteína. Mesmo passando por esse processo mais intenso, vocês podem notar que na Mina 1 não houve valor possível de ser quantificado. Todos eles se apresentaram abaixo do valor, valores negativos em todos os diâmetros. Isso mostra uma atividade biológica baixa, praticamente inexistente para este parâmetro. Já na Mina 2, 3 e 4, os valores são bem superiores em relação à tabela 2, que é a glomalina facilmente extraível. Isso já era esperado porque é mais intenso mesmo o processo de extração, mas ela também apresenta um aumento gradual, à medida que eles vão se aproximando
do ecossistema de referência, vai aumentando esses valores. Uma coisa interessante de se observar, tanto nos dados da glomalina facilmente extraível e glomalina total, é que os diâmetros de todas as amostras de 6 milímetros, elas apresentaram maior concentração de glomalina em relação aos outros agregados, demonstrando aí que os macroagregados apresentaram, então, maior concentração de glomalina. De uma forma geral, na análise estatística descritiva, os resultados demonstraram, então, o desvio padrão com baixa dispersão e coeficiente de variação dentro da faixa de normalidade. O grau de desenvolvimento da área foi ativo, foi positivo, e a atividade biológica se apresentou alta e ativa também em todas as áreas, exceto na mina 1. As conclusões, nós temos, então, que as concentrações da proteína do solo relacionada à glomalina total e glomalina facilmente extraível aumentaram nas áreas com estágios mais avançados de recuperação, diferenciando, então, essas áreas de desenvolvimento solo minerado. A glomalina também variou significativamente em relação à textura, sendo encontrada em maior concentração em solos mais argilosos, isso porque ela tem uma interação já descrita na metodologia, na literatura, com esse tipo de textura. Você pode notar que na mina 3 e 4 ela apresentou um valor maior. E maior concentração também foi observada nos macroagregados. Desta forma, nós podemos concluir, então, que a quantificação de glomalina pode consistir em um potencial indicador de avaliação de qualidade microbiológica do solo, e muito importante para poder fazer esse monitoramento de impacto ambiental, principalmente em ambientes que são ricos em biodiversidade, como a floresta tropical da Amazônia. Eu quero agradecer a todos, em especial o pessoal do evento, a equipe que tem nos atendido. O evento tem sido muito bacana, mesmo à distância, eu sei que não é a mesma coisa, mas tem sido muito bom. Agradecer à equipe e ao Programa de Ciências Ambientais da Unesp Sorocaba, e agradecer a atenção de todos. Obrigada. Marcela, isso aí, Marcela, parabéns pelo trabalho. Um trabalho aí que vê um lado, às vezes, sombrio, entre parênteses, da mineração aí, que alguns estados têm muito mais forte, né, o veio para o lado da mineração, mas ela vem sendo bastante discutida aí, dentro da área de ciências ambientais, e abordada por diversos profissionais. Você disse que é bióloga, né? Qual que é a aplicação, a prática de todos esses estudos voltados que você apresentou no seu trabalho? Olha, em questões práticas, eu estou vendo isso um pouquinho mais agora, nessa fase do meu doutorado, porque, assim, a questão de análise química e análise física de solo foram feitas ao longo dos últimos anos de forma muito intensa, então tem metodologia bem estruturada. Já a questão microbiológica do solo acaba sendo um pouquinho deixada de lado, como se o solo não fosse um organismo vivo. E é importante a gente entender o que a parte microbiológica do solo está dizendo a respeito daquilo. Então, é importante estabelecer essa metodologia e começar a aplicar ela de forma mais intensa, tanto na parte da academia como na parte empresarial. Começar a colocar isso dentro dos laboratórios, dentro das análises, como uma análise importante, que vai explicar a dinâmica microbiológica do solo e vai ampliar, né, vai complementar, na verdade, as análises que já foram, não invalidando as análises anteriores, de forma nenhuma, mas a gente precisa complementar. E as análises microbiológicas do solo, elas têm muita coisa para falar sobre a questão ecossistêmica. Então, a gente precisa intensificar mais essas avaliações, essas análises. É exatamente esse ponto que você ressaltou, olhar o solo como um organismo vivo, né? Até pouco tempo, esse olhar não existia, né? A gente que trabalha na área ambiental sabe bem disso. Vamos tratá-lo apenas com a questão química. E agora já tem esse outro olhar. O processo de recuperação, todo mundo, quando você fala, vamos recuperar uma área, o que a pessoa pensa? A primeira coisa, vamos plantar uma plantinha lá, né?
Vamos botar uma plantinha para crescer, mas um solo desestruturado, um solo desequilibrado quimicamente, sem nenhuma atividade biológica, não vai crescer nada, vai morrer a plantinha que vai colocar lá, né? Então, essa questão de reestruturação do solo, nos 3 aspectos, químicos, físicos e microbiológicos, é fundamental para restabelecer o meio ambiente. Exatamente, é esta lógica, tudo dentro dos diversos eixos dentro do grupo 1, cada um apresentando aproveitamento de resíduo, tanto animais, o outro destinamento de construção, e você, essa lógica do equilíbrio do solo, dá um olhar geral através de um estudo, de uma metodologia, isso tudo complementa este grupo aí de trabalhos que é da tecnologia ambiental. Daniela não, perdão, me referi à primeira congressista, Marcela, desculpa. Marcela, parabéns pelo trabalho, continue. Você está numa área aí interessante e que é nova, podemos dizer que é nova, sim. Não é no sentido de ter pouca coisa, mas é nova no sentido de pessoas que se dedicam fortemente a isso, frente a tantas outras áreas ditas mais antigas. Então, continue, parabéns, que você logre isso aí no seu doutorado. Leve um abraço de todos do Congresso para o seu grupo de pesquisa, seus orientadores, professores, ao coordenador do seu mestrado e à sua instituição, tá bom? Que você seja muito feliz aí também enquanto profissional. Muito obrigado pelo trabalho e pela confiança. A gente vai preparar agora para o nosso próximo trabalho, do Décio Livari Júnior, é isso mesmo? Isso, Décio Livrari Júnior, isso. Livrari Júnior. Você me ouve bem, né, Décio? Ouço sim. Então vamos lá, sua apresentação já está aparecendo aí na tela. Fique à vontade em fazer suas considerações. Ok, boa noite a todos. Eu sou Décio, sou engenheiro químico e sou mestrando em engenharia química no departamento de engenharia química da Universidade de São Paulo, Escola Politécnica. Né? O meu estudo que eu vou apresentar para vocês essa noite, ele é focado na parte computacional, numa estratégia de montagem de ferramentas para avaliar a degradação de espécies fenólicas via processos oxidativos avançados, nas configurações de UV peróxido, fênton, fotofênton e eletrofênton. Né? É um trabalho com uma vertente um pouco diferente dos trabalhos apresentados até então, né, porque ele tem um viés de aplicação mais ferramental do ponto de vista computacional, né, ele desenvolve um código de programação para prever a degradação de moléculas orgânicas via processos oxidativos avançados. Né? Então, a introdução, nós temos que os processos oxidativos avançados são uma classe de processos de tratamento que tem se mostrado muito interessantes nas 2 últimas décadas, principalmente, né, como triunfo para a degradação de moléculas orgânicas, em contraposição ao processo de transferência de fase que muitos processos clássicos de tratamento de efluentes abordam os contaminantes, né? Você transferindo de fase através de filtração, através de precipitação, você ainda tem o problema de destino desse composto contaminante em uma lama final, em uma fase final, né? E os processos oxidativos avançados, eles são mecanismos de geração de radicais livres que atacam de maneira não seletiva as moléculas orgânicas, provocando oxidações em cadeia. Essas oxidações são responsáveis por diminuir a toxicidade do composto inicial, a degradação de moléculas perigosas, né? Então, os processos oxidativos, eles vão se aplicar ainda na realidade nas décadas seguintes, principalmente em estações de tratamento, né? Hoje são tecnologias ainda com certo valor representativo, muitos estudos ainda não saíram da escala laboratorial, mas a intenção é de que o escalonamento industrial ocorra nas próximas décadas, né? Principalmente considerando que a indústria de síntese orgânica, a indústria farmacêutica, de surfactantes, corantes, tem jogado no meio ambiente
moléculas orgânicas cujo efeito no organismo humano e nos diversos níveis tróficos do meio ambiente ainda são desconhecidos, né? Então, as substâncias de caráter carcinogênico, incidência de metástases, né, de câncer na população, ainda são processos desconhecidos e muitas vezes vinculados a essas substâncias que estão em pequeníssima concentração nos corpos de água, até mesmo na água potável, né, dependendo do tamanho da molécula. As estações de tratamento atuais não são projetadas para eliminar essas moléculas, né. Então, os processos oxidativos avançados são uma alternativa, estimulando a geração de radicais livres para atacar essas moléculas orgânicas. Bom, o meu trabalho foca na degradação de fenóis, né, fenol e clorofenol e nitrofenol, através de 4 tipos de processos oxidativos avançados, né, propondo todo o mecanismo de reações e avaliando o desempenho desse sistema computacional montado com a característica fenomenológica do modelo, né, com os resultados experimentais obtidos. Podemos passar para a parte de objetivo, né? Então, o meu trabalho, ele foca em 3 etapas, basicamente, né? Primeiramente, na construção das rotas reacionais, desde uma molécula-alvo, né, que é a molécula de classificação fenólica, até os intermediários orgânicos e, possivelmente, até a mineralização total, gerando gás carbônico e água, através da variação do tipo de processo oxidativo avançado, do tipo de estratégia para a geração de radical livre, né? Também faz parte do escopo do projeto a estimação numérica de reações, de constantes cinéticas de reações pouco conhecidas na literatura, né? Quando desenhamos um esboço de cascata de oxidações, detectamos com a ajuda do HPLC, de análises cromatográficas, compostos orgânicos e propomos reações pouco conhecidas na literatura. Então, os métodos numéricos também servem de instrumento para avaliar e prever essas constantes cinéticas de reações pouco estudadas na literatura. E, por último, avaliar a coerência desses modelos através da comparação com os dados experimentais. Bom, na metodologia para imputar, né, a construção desses modelos, eu utilizei o software MATLAB, que é um software robusto, bastante comum no campo da engenharia, né, e estruturei algumas rotinas nesse software. Primeiramente, de acordo com as características de cada reator dos processos oxidativos avançados, fizemos os balanços, né, e caracterizamos sistemas de equações diferenciais, né, sistemas de muitas reações. Por exemplo, no processo de Electrofen, tivemos mais de 60 reações consideradas, né. Então, trabalhar com essas reações simultâneas, do ponto de vista braçal, é bastante desafiador, e por isso que os métodos computacionais ajudam bastante a gente prever o comportamento dessas espécies, né. Uma vez que as reações foram computadas nos sistemas de equações diferenciais, nós integramos esses sistemas com uma rotina de otimização, né, através do algoritmo Trust Region Reflective, é um algoritmo de otimização. Ele foi utilizado para a determinação das constantes cinéticas desconhecidas, através da minimização dos resíduos entre as concentrações molares medidas experimentalmente e as concentrações preditas pelo modelo, de modo a diminuir essa diferença e conseguir caracterizar um modelo adequado para a descrição do fenômeno. Bom, podemos ver os resultados, né? Então, basicamente, nós tivemos pontos experimentais e quisemos aproximar das características do modelo, né? Obtivemos alguns resultados melhores que outros, por exemplo. Nesse primeiro gráfico à esquerda, é o processo UV peróxido, né? Então, o pessoal me ouve ainda? Voltou. Voltou agora.
Isso, Décio, fique à vontade, pode continuar, muito tranquila. tá certo. Muito obrigado. Então, podemos notar, com os resultados, nesse primeiro gráfico mais esquerdo, o comportamento do processo UV peróxido, né? E nós podemos observar que tivemos uma boa concordância entre os dados experimentais e os dados preditos pelo modelo. Nós temos a degradação de fenol e também nós podemos notar a degradação de compostos intermediários, que são formados e em seguida degradados pelo processo de atuação dos radicais livres, né? Nós temos a concordância entre os dados experimentais para o catecol e hidroquinona, né? Então, o que significa essa boa concordância do ponto de vista gráfico? Significa que o modelo tem uma certa validade, né? Logicamente que não é só a parte gráfica que deve ser analisada para verificar a coerência do modelo, né? Outras ferramentas estatísticas também podem e são analisadas no meu trabalho, né? Mas significa que as reações estão, de certa forma, bem planejadas e descrevem, de fato, a fenomenologia daquele conjunto de reações, né? Bom, o segundo processo aqui, o processo Fenton, né? O processo Fenton, para quem não sabe, é a utilização de catalisador de ferro para impulsionar uma maior geração de radicais livres, né? Temos o gráfico aqui superior à direita, né? Também apresentou boa concordância entre as concentrações analisadas no HPLC, né? Como, por exemplo, a concentração de clorofenol, a concentração de peróxido, concentração de dióis e a concentração de catalisador de ferro. O terceiro processo, o fotofênton solar, também teve uma boa concordância com os dados experimentais, é o gráfico inferior à esquerda, né? E essa avaliação foi feita através do carbono orgânico total, né? Generalizando aí o comportamento das espécies orgânicas. O processo que tivemos mais dificuldade de aproximação entre dados experimentais e dados preditos pelo modelo foi o processo de eletrofento, né, que utiliza oxidações baseadas em interação entre cátodo e ânodo para a geração de radicais livres, né. Podemos notar que a concentração de fenol que é esse decaimento exponencial, né, apresentou uma distância considerável dos dados experimentais, assim como a curva de geração de catecol, né. Para a hidroquinona, apresentou boa concordância. O que isso revela? Revela talvez que as reações precisam ser melhor analisadas no modelo, né? E ainda é pouco elucidado na literatura a parte mecanística completa do processo de eletrofênton, quais são todas as reações que colaboram com esse modelo, né? Qual a influência da corrente elétrica, da área do cátodo, e são essas investigações que o estudo propõe como continuidade, né? Bom, por fim, as ferramentas computacionais, né, são importantes questões para que a gente possa planejar melhor nossos experimentos, propor processos industriais na área ambiental, né, porque podem provocar um menor gasto de matéria-prima, menor gasto de energia, né, e entendendo melhor o processo do ponto de vista de simulação e modelagem, nós conseguimos ter maior sucesso nas variações experimentais, na análise fenomenológica de um dado problema, um dado conjunto de reações químicas, nesse caso voltado para a área ambiental, e temos um longo caminho a percorrer para entendermos melhor a influência, né, dessa quantidade de moléculas orgânicas. Todos os dias são gerados mais de 1.000 compostos orgânicos, né, de acordo com o Chemical Abstract Service. Isso é bastante preocupante e precisamos entender quais as consequências disso no meio ambiente e propor métodos de tratamento para que essas substâncias possam ser degradadas, e temos um cenário ambiental melhor para as próximas décadas. Obrigado a todos, estou disponível a dúvidas. É um trabalho, como eu disse, um pouco diferente dos demais, porque envolve bastante engajamento computacional, mas havendo dúvidas, podem entrar em contato e nós conversamos a respeito. Sim, Décio, parabéns pelo trabalho. Esse trabalho é um trabalho de mestrado, doutorado? É trabalho de mestrado.
Ah, sim, porque pelas características ele tem uma robustez aí por trás, e me parece que você gosta bastante da área. Eu gosto. É trabalhoso e bem desafiador, mas eu gosto muito. Isso é muito bom. Décio, me parece que pela sua proposta e do seu trabalho, você quer desenvolver um código mais adequado possível para simulação e modelagem para predizer situações no meio ambiente. Não entendi errado, né? É isso mesmo. Então você foi extremamente claro. É isso que é interessante na apresentação. É porque eu não sou tanto da área, mas já trabalhei muito com modelagem, na área de administração, que era uma outra área que eu trabalhava. Então, o mercado financeiro ele trabalha com modelagem a todo momento e É intervenção de verdade. cenários. Então, dentro disto, qual que é a aplicação prática desse seu trabalho para o dia a dia, levando em consideração a sua formação básica ou a sua proposta para outros profissionais? Já que você disse desde o início que ela desentoa um pouco, então nos fale um pouco sobre a aplicação prática de todo esse conhecimento aí que você já elaborou e continua elaborando. Certo. Então, nós verificamos que as legislações ambientais, elas vão se estreitando ao longo do tempo, ao longo de que a sociedade vai ganhando mais conhecimento sobre o perigo das moléculas orgânicas e compostos em geral, né? Hoje, a nossa legislação, ela é voltada para alguns compostos de muito conhecimento, já elucidados, consagrados nas últimas décadas, mas tem muita coisa ainda que a legislação vai precisar incorporar no futuro, né, muitos compostos em que não estão computados, né, principalmente no Brasil, um país onde, falando da parte de agrotóxicos, por exemplo, que é uma parte que eu já trabalhei um pouco, né, agrotóxicos que hoje são proibidos na União Europeia, eles são deliberadamente permitidos no Brasil, né? Então, o primeiro passo é entender a periculosidade disso no meio ambiente, né? E, por exemplo, se eu tenho uma indústria, e essa indústria tem um sistema de reatores, né? E essa indústria é responsável por emitir uma corrente de efluente em um manancial, um corpo hídrico, né? Essa indústria pode aplicar essa ferramenta computacional, né, conhecendo as reações envolvidas nos processos oxidativos avançados, e pode planejar o seu reator com base nesse estudo prévio computacional, né? Então, um dos objetivos do meu trabalho, da minha linha de pesquisa, é que isso seja possível, que as indústrias possam gradativamente se interessar por essa questão, né, de acordo também com que a legislação for se tornando mais exigente, esperamos, né, para as próximas décadas aí, que o nosso país melhore nessa parte, e é uma ferramenta para que a indústria possa prever o comportamento de degradação de moléculas orgânicas, ter um direcionamento melhor para projetar seus reatores, e com isso poder prever, por exemplo, se a carga orgânica final atende à legislação, né? Se eu ainda tenho compostos tóxicos ou compostos recalcitrantes na minha corrente final de disposição de efluentes, né? Então, isso é muito interessante. É uma ferramenta ainda pouco utilizada na prática, né? Eu trabalho na área industrial e vejo que ainda a indústria é bastante resistente a isso, mas está nos pesquisadores, nos mestrandos, doutorandos, engenheiros, profissionais da área ambiental, gestores, químicos também, biólogos, levar essas informações, fazer a ponte entre a indústria e o meio acadêmico, que hoje é um desafio ainda no Brasil, mas a gente tem que lutar para isso e fazer com que cada vez mais haja essa ponte, diminuindo esse abismo entre indústria e meio acadêmico. Acho que agora ficou claro para quem nos acompanha a aplicação do seu trabalho, já que ele é bem específico, como dito desde o princípio. Delcio, parabéns pelo trabalho, que você continue aí, tem intercorrências, já trabalhei em projetos com uma duração um pouco maior, sei que tem intercorrências, mas continue no caminho, que você vai para o doutorado, aí, conclua todos os seus objetivos dentro da sua área. Leva um abraço aí para toda a sua equipe, Muito obrigado. a sua equipe da graduação também. O trabalho é feito por muitas pessoas, a gente sabe disso,
E você está representando também uma instituição e várias outras pessoas, assim como o seu esforço em levar essa ideia adiante. A ciência é desafiadora e também é gostosa à medida que você vai colhendo esses frutos, analisando, quebrando cabeça e montando este quebra-cabeça que é grande e que envolve a tecnologia. Parabéns, um grande abraço, as portas do Congresso sempre abertas para você e para o seu grupo. Nós vamos passar para a nossa última apresentação, está sendo preparada aí em tela, agora do Victor Hugo Isso. Martiniano de Oliveira. Você me ouve nome bem? Bem extenso. Oi, desculpa, não ouvi. Então, uma parte do seu nome eu não consegui pronunciar aqui. Mas Victor Hugo Bartaglini Martiniano de Oliveira. Olha só. Você me ouve bem? Ouço sim. Seu trabalho já está em tela. Quero que você fique à vontade de fazer suas considerações aí dentro do tempo. Obrigado. Então, boa noite a todos. Meu nome é Victor Hugo. Eu sou geógrafo formado pela Universidade Estadual Paulista Unesp, do campus de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, com ênfase em geoprocessamento e análise ambiental, apesar da minha vinculação, no caso do Congresso, estar ligada ao meu curso técnico em meio ambiente, o qual me formei em São Carlos, aqui no interior de São Paulo também, pelo SENAC. Nosso trabalho vai falar sobre o uso do geoprocessamento na conservação de solos. Então, o solo, para a gente introduzir, ele é um recurso bastante limitado, que tem as capacidades dele de regeneração bastante limitadas também, que necessita de tempo para ter essa recuperação. E com a crescente demanda por produtos agrícolas, pela produção agrícola, tanto aqui no mercado interno quanto para externamente, ela tem intensificado cada vez mais o uso dos solos, e esse uso, ele tem sido gradativamente, continuamente alterado, em relação às suas propriedades e características físico-químicas, principalmente. E muitas vezes, em muitos casos, essas técnicas de manejo que são responsáveis por manter a qualidade e a conservação dos solos, elas acabam não sendo suficientes, principalmente quando você alia isso a áreas muito extensas que possuem uma quantidade de dados sobre solos também muito extensa. Então, nós precisamos de um aporte tecnológico que seja capaz de realizar essas funções. Então, o geoprocessamento ele vai surgir dentro disso como uma opção que é capaz de transformar esse grande volume, essa grande quantidade de dados, diferentes tipos de dados sobre solos, que são georreferenciados, em informação espacial. Isso aí vai acabar gerando uma futura geração, criando uma futura geração de produtos de informação sobre solos. Então, nosso objetivo, ele é um objetivo único, é mostrar quais são as formas que nós podemos trabalhar esses dados junto ao geoprocessamento e de que forma essa geotecnologia vai contribuir com a questão da conservação de solos. Então, dentro da metodologia que nós adotamos, revisão bibliográfica, claro, referente ao tema geoprocessamento, paralelamente ao eixo temático escolhido, a coleta de amostras de solo que foi feita em trabalho de campo, durante estágio supervisionado, e análise dessas amostras e quantificação dos elementos encontrados nelas dentro de laboratórios, a construção das bases de dados cartográficos e quantitativos, e, por fim, a geração dos mapas através do software conhecido como QuantumGIS, a abreviação de QGIS, software de geoprocessamento. Para os nossos resultados, então, nós temos que as amostras de solo, elas foram coletadas em 52 pontos, distribuídos estrategicamente, uma área de 531 hectares, aproximadamente 5,3 quilômetros quadrados, que está localizada na área do município de Diamantino, interior do estado do Mato Grosso. Essa área, ela dista aproximadamente 30 quilômetros do centro da cidade de Diamantino. Então, esses dados selecionados, para a gente estar mostrando aqui para vocês, eles são referentes às maiores dificuldades que atualmente são encontradas pelos agricultores dentro de suas áreas, que é em relação à acidez, que é uma das principais causas de ineficiência das produções agrícolas, e o processo de calagem, que é um dos principais processos responsáveis pela correção da acidez. E aliando a esses dois, a questão da granulometria, da textura, que faz uma ponte muito boa com esses dois. Então, o mapeamento digital desses dados, ele vai permitir que nós identifiquemos se existem erros em várias fases durante esse processo todo, que pode começar desde a fase de coleta das amostras, identificação e quantificação delas,
a organização dos dados, os cálculos de aplicação, ou se ainda a gente vai ter uma necessidade de investigação mais aprofundada dentro da área. Então, nós começamos com os mapas de textura. A textura, ela é geralmente investigada antes de qualquer aplicação de um corretivo, no caso aqui, a calagem, porque ela vai ter uma interferência direta na capacidade de permeabilidade, transporte de materiais e percolação do solo. Então, aqui nos exemplos que nós temos, esses 3 pequenos mapas na parte de cima, nós temos mapas que representam os níveis de argila encontrados em gramas por quilograma no solo da área. Então, num primeiro passo, ali na primeira figura, nós temos a elaboração do mapa, a divisão dele em talhões da área, o que facilita muito o processo de georreferenciamento. Depois nós temos a atribuição já de valores, no segundo mapa, e por fim, o estabelecimento de classes que diferenciam as quantidades de argila encontradas. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra uma representação visual da granulometria, da textura do solo, que nos permite identificar quais áreas possuem maior e menor capacidade de retenção, visto que a argila ela é uma ótima retentora, tanto de umidade, ela tem capacidade de infiltração, de permeabilidade, de materiais também, e o calcário vai estar incluso nisso. Logo depois, nós temos um mapa que representa os índices de acidez. Então, a acidez potencial, representada pelas somas dos íons H+, e Al3+, é a principal responsável pelos níveis de acidez do solo. Então, esses dados espacializados desses níveis de acidez vão estabelecer uma correlação visual entre os dados de granulometria e os dados de calagem que vão estar abaixo. Quando a gente fala correlação visual, a gente não faz só correlação visual entre estes mapas, tá? Mas entre os pontos dentro do próprio mapa. E isso é possível a gente fazer. Como foram coletados 52 amostras, a gente consegue, dentro desses 52 pontos, também estabelecer uma relação de proximidade entre os valores que foram coletados. Então, a aplicação correta de calagem, ela não é só fundamental para a questão da elevação do pH do solo, mas ela também traz benefícios como fornecimento de nutrientes, aumento da eficiência de fertilizantes, de atividades microbianas, ela reduz também a presença de níveis de toxidez do solo, causado por elementos como ferro, manganês e alumínio, e também uma melhora em propriedades físicas do solo, como aeração e circulação de água. Então, o mapa, nesse caso de calagem, ele vai conseguir estabelecer essa relação entre granulometria e acidez, por quê? Nos mapas de calagem, nós vamos ter áreas onde, supostamente, nós teríamos uma maior aplicação de calagem para aquelas áreas onde apresentam maiores níveis de acidez. Não necessariamente. Então, através de uma interpretação visual, de uma representação visual desses dados, nós conseguimos identificar, junto com a granulometria, se essas áreas realmente vão ter alguma interferência da textura. E de outros elementos também que podem ser trabalhados, claro. Então, a modelagem dos dados, nesse caso, ela é muito importante também, porque a modelagem dos dados, ela nos permite adequar os níveis que nós encontramos de acidez, granulometria, de calagem, àqueles níveis considerados ideais para a qualidade do solo. Então, eu vou salientar aqui que esses mapas, principalmente o mapa de acidez e o mapa de calagem, eles já estão adaptados aos níveis recomendados pela Embrapa Solos para uma cultura de soja em regiões de domínio morfoclimático de cerrado. Então, as classes atribuídas a esses mapas, nas colorações que a gente pode enxergar, elas já se adaptam àquelas quantidades recomendadas pela Embrapa. Então, para as conclusões do nosso trabalho, a gente chega ao ponto que o geoprocessamento, ele permite essa visualização espacial dos dados e também o auxílio aos profissionais, melhorando a eficiência das técnicas de manejo e, consequentemente, a qualidade dos solos. Então, esse uso permite com que a gente correlacione diferentes tipos de dados sobre solos e estime com mais precisão as quantidades de aplicação de corretivos, o que pode se adaptar às necessidades e recomendação através dessa modelagem de dados. Então, com isso, o solo, como recurso para produções agrícolas, ele vai se tornando mais equilibrado e mais eficiente, o que reduz a necessidade de expansão e uso de novas áreas e o custo de produção por parte dos agricultores. Então, abaixo algumas das nossas referências utilizadas. Parabéns, Victor, pelo trabalho. Obrigado. Você disse que é técnico em quê? Eu sou técnico em meio ambiente. Ah, sim, então você lá no
no curso técnico, contato com várias pessoas, certamente fez visita técnica, entre Sim, outras questões. Fico feliz por ser um aluno aí da graduação e possivelmente da pós-graduação das tecnologias. A gente quem acompanha a sabe? evolução dos nossos alunos. Continue sim, você tem nossa força daqui, viu? As portas sempre estarão Obrigado, abertas. Agora no online, mas também no presencial. obrigado. E em relação ao seu trabalho, eu gostaria de saber a aplicação prática disso, né? Porque, como Uhum, você disse, no técnico, você teve contato com pessoas. Às vezes a gente faz um sim, monte de estudo, um monte de revisão bibliográfica, e eu perguntei isso para todos aqui. Por quê? Porque um profissional, seja ele técnico, graduado, seja em mestrado ou doutorado, ele não é formado para escrever poesia no céu. Ele é uhum, formado para interferir na sociedade da melhor forma possível, com modelos matemáticos, com conhecimento técnico e científico, e não para ter uma opinião qualquer. Por isso que se investe tanto tempo em estudo. uhum, Então, na prática, por isso essa pergunta minha foi recorrente aqui para aqueles que nos assistem. Porque é muito importante que o nosso congressista, que o profissional que está sendo formado também, que ele entenda onde que ele vai atuar. Não adianta eu uhum. estudar nada, aliás, não adianta eu estudar um monte de coisa se eu não sei onde que eu vou atuar, como que eu vou interferir no dia a dia, na prática. Então, a minha pergunta, assim como foi para os demais, é para você. A prática disso tudo que você está estudando, inclusive na sua futura profissão aí, já que você disse que está fazendo geografia, não é? Eu já sou formado. Já é formado, então? Como Já. você pode aliar esse conhecimento na prática e possivelmente ajudar produtores rurais? Sim. Então, no caso, como nós utilizamos os dados de calagem, né, o processo de calagem, ele é um processo de extrema importância para a gente manter a qualidade e o nível de elementos do solo, não só em relação à acidez, mas em relação a outros elementos também. Então, como que o geoprocessamento, ele vai transformar essas informações sobre solos em mapas. E aí a gente vem a questão, como você falou, o que nós vamos fazer com esses mapas? Esses mapas, eles vão estar a todo momento sendo utilizados pelos profissionais dentro do campo. Então, é uma situação completamente diferente quando um profissional, um engenheiro agrônomo, por exemplo, um agrimensor, ou algum outro profissional da área, ele tem em mãos um mapa que representa aquilo que ele vai estar aplicando dentro daquela área. Então, ele consegue já identificar dentro da própria área as áreas onde ele vai ter que colocar mais ou menos calcário, se vai haver necessidade de alguma alteração. Então, eu acho que essa é a principal função do mapeamento dessas áreas. Claro que esse mapeamento ele também pode servir como norteamento de políticas públicas. É outro exemplo. Nós podemos fazer zoneamento de áreas agrícolas, como, por exemplo, eu citei a textura. Então, se eu tenho áreas onde eu tenho mais quantidade de argila, que nos mostra um mapa, e outras que já possuem menos, eu posso desenvolver um planejamento em cima dessa zona agrícola, por exemplo, para produções que dependam menos de quantidade de argila, que tem uma resistência maior a um solo menos argiloso, ou em relação a outras que poderiam estar na parte mais argilosa, que teriam um desempenho melhor numa parte argilosa. E através do mapeamento você consegue fazer essa divisão. É exatamente isso. E permeia aquilo que a gente estava falando desde o começo, desde a primeira apresentação, o planejamento, seus dados, os seus estudos sendo utilizado para o planejamento de um profissional. A gente viu isso Sim. lá na construção civil, na questão dos animais, no destino correto dos resíduos, na recuperação do solo, utilizando a parte biológica, a parte tecnológica também na criação e desenvolvimento de um código para simulação e modelagem. Você também trabalha com modelagem, tudo Sim. junto para tentar dar suporte para uma aplicação mais consciente de diversas áreas na parte ambiental. Victor, parabéns. Continue aí com Obrigado. seus estudos, continue na pós-graduação. Desejo sucesso para você nos seus estudos, mas também aí nas suas formações. Muito obrigado pela confiança no Congresso. Leve um abraço para a sua equipe, para a sua instituição, tá bom? Então, fechando toda essa parte da apresentação deste eixo 1, tecnologia ambiental, conforme já dito, né,
um eixo que apresentou diversos trabalhos que tenta levantar a ideia e a aplicação para o planejamento ali de diversas situações onde o meio ambiente está envolvido e para decisões também de profissionais em diversas áreas. Convido todos vocês que nos acompanharam a participar logo mais da palestra Master, Educação Ambiental na América Latina e Caribe e os desafios pós-Covid-19, com o professor doutor Vilmar Alves Pereira, da UNIC, Universidade de Angola. Agradeço a todos pela participação, a todos os congressistas, a todas as instituições que, de toda forma, também estiveram aqui neste momento, com a bela representação de seus alunos. Um abraço a todos e até mais.